Palmas para Jesus. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento,
até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta na gloriosa paz de Jesus é seu irmão em Cristo, cooperador Emerson Nunes. Queridos irmãos e irmãs, chegou mais um dia da pregação da Palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo, do Apocalipse. A pregação passada foi falada sobre o Apocalipse capítulo 4, agora dando a sequência no capítulo 5. Glória a Jesus, aleluia. Vamos meditar que o Espírito Santo tem uma palavra poderosa para todos nós. Porque a Bíblia diz, irmãos, quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. E somente a igreja de Cristo, lavada e remida pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus e pelo poder do teu Espírito Santo, que pode compreender as humildes palavras do Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo o mundo não conhece e não pode receber. Louvado seja Deus. Então, portanto, quem está no mundo da arrogância, da idolatria, do culto à personalidade ao homem, ele não consegue compreender essas humildes palavras e delira acerca de questões de contenda de palavras, cheia de invejas, porfias, blasfêmias ruins e suspeita. Mas aqueles que estão ligados com Deus no céu, Deus está ligado com ele na terra, como diz a Santa Escritura em Mateus 18:18. Então, meus irmãos, lembrando que o irmão Emerson Nunes, ele não prega baseado por meios de escolas teológicas, não, é sim pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz em 1 João 2:27, que o Espírito Santo, o Consolador, esse vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito a vocês da minha palavra. Tiago capítulo 1, verso 7, também diz, quem quiser sabedoria, peça para Deus. Aleluia. E a Bíblia também diz em Mateus 11, aleluia, me falhou o versículo, mas diz assim que Deus ocultou essas coisas aos sábios e aos inteligentes e revelaste somente aos pequeninos. Então, meus irmãos, eu prego essa palavra do Apocalipse pelo Espírito Santo. Não é baseada por pregador A, pregador B, pastor A, pastor B, se é pré, se é pós, se é meso, se é milenista, se é milenista, não. Eu prego pelo Espírito Santo de Deus, que fala na minha boca. Aleluia. Porque toda palavra, seja bem ou seja mal, nós vamos dar conta diante de Deus. E a Bíblia também diz, aquele que aumentar uma vírgula, um tio dessas escrituras, as pragas desse livro cairão sobre ele. Glória a Jesus. Então muitos não entendem, meus irmãos, e faz guerras teológicas, como você vê hoje, muitas interpretações, porque a maioria não quer ser humilde, cada um quer pregar o evangelho do seu jeito, por meio de achismo, e não é. Louvado seja Deus. Como diz em Mateus capítulo 13, verso 13, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouve, nem compreende. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz,
Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Tá vendo, meus irmãos? Então, quem tem um Espírito Santo, ele prega lendo a Bíblia pelo Espírito Santo, porque a palavra, como diz, o poder do Evangelho não consiste em sabedoria terrena, humana, mas em demonstração de poder do Espírito Santo. Glória a Jesus. Como Paulo diz, aleluia, aos Tessalônicos e à igreja de Corinto. Então, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. O Senhor Jesus, quando veio nessa terra, ele pregou a simplicidade do Evangelho, que as pessoas humildes e simples podiam entender as suas palavras. Tanto é que quando ele começou a pregar, as pessoas começaram a dizer: esse prega diferente dos escribas e dos fariseus, como com quem tem autoridade. Louvado seja Deus. Por que diferente dos escribas e dos fariseus? Porque os fariseus eram homens hipócritas, homens muito ricos, que só davam apoio às pessoas que tinham categoria mais alta, bens materiais altos, e desprezava os mais simples. E se as pessoas quisessem aprender alguma coisa, tinha que pagar. E eles pregavam, mas não viviam, não tinham amor. E Jesus pregava na simplicidade, aleluia, e com autoridade que todos podiam entender. Então nós somos seguidores de Jesus Cristo. Pregamos pela simplicidade, sem aumentar e sem diminuir, de acordo com o respaldo bíblico das Escrituras Sagradas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja Deus. O Espírito Santo aqui vai nos ensinar hoje, nesse capítulo 5 de Apocalipse. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, o livro e o Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi o anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei e vi, estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, era o número deles milhões e milhares de milhares,
quem com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto, e de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Eu vi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer ao que está sentado sobre o trono. E ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder, para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostaram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Os irmãos me perdoem, meus irmãos, sou um pouco ruim de leitura, porque eu tenho um certo problema nas vistas, mas vamos lá, em nome de Jesus, né? Pelo poder do Espírito Santo. Deus opera na simplicidade. Oremos a Deus, para que Deus fale conosco através da sua palavra. Grande e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, neste momento de oração, ó Pai, eu quero lhe pedir perdão dos meus pecados, das minhas transgressões, do corpo, da alma e do espírito, ó Deus, para que a nossa humilde oração suba, Senhor, até seus santos céus. Ó grande Deus e Pai de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, fale comigo e com meus amados irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, Senhor. Que o Senhor venha repreender todas as obras espirituais da maldade que atua nesse século, meu Pai, querendo atrapalhar essa humilde pregação, ó Pai, querendo atrapalhar os irmãos de ouvir a palavra. Jesus, seja conosco, fale comigo e com os ouvintes, todo o Brasil e da terra, que estão ouvindo e vão ouvir essa pregação, meu Pai. Converta os corações daqueles que estão rebeldes no mundo do pecado e traga para a tua presença, porque essas almas foram compradas pelo seu precioso sangue, meu Pai. Fale conosco, fale com a tua igreja, o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor nosso Deus. A ti damos glória, que nós diminua e o Senhor cresça, meu Pai, que o seu evangelho avance pelos 4 cantos da terra e nos prepare para o grande dia do encontro com o Senhor na sua volta, Senhor, no dia do arrebatamento. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, eis aí a palavra de Deus. O Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele é o livro atual, ele é o livro pertinente, é o livro oportuno desta época. É a revelação de Deus, qual Deus deu a João a revelar aos teus servos as coisas que estão escritas nesse livro. Como Jesus diz a ele: bem-aventurados os que ouvem, os que lê e os que guardam as palavras desta profecia e as coisas que nela está escrita. Jesus revelou para ele, dizendo: escreve que tem visto as coisas que são e as que depois desta hão de acontecer. O livro de Apocalipse vai contar a história verídica do santo evangelho de Deus, desde o antigo pacto até os dias de Jesus, que compreende nascimento, morte e ressurreição, e que aponta a ascensão aos céus, que aponta para a segunda vinda de Jesus, que compreende o arrebatamento, o advento do anticristo, grande tribulação, milênio, juízo final, novo céu e nova terra. Louvado seja Deus. E também que compreende os evangelhos de Jesus, da nova aliança, onde nós temos a missão, a igreja de Cristo, em pregar esse evangelho por todo o mundo, porque o último sinal da volta de Jesus, quando esse evangelho for pregado no mundo todo, aí virá o fim. Então, meus irmãos, o livro do Apocalipse, como Deus revelou a João, que estava num momento de muita angústia, muita aflição, exilado na ilha de Patmos, louvado seja Deus por pregar o evangelho, sofrendo a dor do luto, sofrendo a dor do desprezo, mas Jesus aparece para ele com o corpo glorificado, e ali Jesus mostra para ele o poder da sua onipresença, onisciência e onipotência. Suas roupas compridas, brancas, que significa que é a pureza de Jesus,
as roupas compridas, que compreende que Jesus é santo e que a igreja tem que ser como ele. Como Paulo diz, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo, na santificação no corpo, na alma e no espírito. E os olhos de fogo que compreende a onisciência de Jesus, a onisciência de Deus. Aleluia, glória a Deus. E também os pés de fogo também que significa o juízo de Deus, a onipresença de Deus, e as mãos que está as 7 estrelas, que compreende os 7 pastores que estão na mão de Deus, e Jesus passeando pelo meio dos castiçais, dos 7 castiçais, compreende a onipresença de Deus, que conhece tudo o que se passa na igreja, seja bem ou seja mal, e trazendo um conforto para João. Louvado seja Deus para ele não desanimar, continuar firme ali na oração, que Deus está mostrando as coisas que ele tem visto da época, a perseguição, as que aconteceram a passada e as que depois desta hão de acontecer. Então, diante, meus irmãos, das revelações das 7 igrejas, onde 4 igrejas, Jesus, ele elogia e depois exorta diante da decadência dessas igrejas e apostasia. Ele elogia porque conhece a obra de cada uma e exorta a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira e a igreja de Sardes. E 2 igrejas ele faz, louvado seja Deus, somente elogios, que é a igreja de Esmírnia e a igreja de Filadélfia. Louvado seja Deus, que mesmo diante das dificuldades, das perseguições, não abandonaram a fé. Aleluia. E também a igreja de Laodiceia, onde o Senhor Jesus somente a exorta. Louvado seja Deus. Que hoje, atualmente, essas igrejas da Ásia Menor, atualmente é a Turquia. Mas a revelação do Apocalipse é o descortinar do véu, o abrir das cortinas também, para revelar o futuro. Aleluia. Como estaria também a decadência de muitos cristãos. Aleluia, que estaria como foi alguns cristãos desta época. E também no meio dessas decadências também surgiria crentes fiéis, que mesmo diante das dificuldades, das lutas, das tribulações, emocional, espiritual, sentimental, estaria firme com Jesus, como foi a igreja de Esmírnia e a igreja de Filadélfia, do amor fraterno, a igreja que tem a chave de Davi. Davi compreende amado por Deus, a igreja do amor de Deus. Aleluia. Então, depois dessas revelações da igreja, João é arrebatado em espírito e agora Deus vai mostrar para ele o futuro. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, diante agora desse dia, João tem esse privilégio de ter essa visão magnífica, porque diante da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo, quando esteve aqui nessa terra por 40 dias, teve muitas testemunhas oculares que viram Jesus. Jesus ali ensinou por mais 40 dias, preparando os seus discípulos, preparando a sua igreja. Aleluia, mandando ir de pregar o evangelho por todo o mundo, curando os enfermos, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos. De graça recebesse, graça dais. Lembrando que o evangelho não coexiste somente em palavras, louvado seja Deus, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. E também não só está somente nas curas literais do corpo de enfermidades, e ressurreição literal, e cura de lepra literal. Não compreende somente isso. Também compreende o poder do Evangelho, o fogo do Espírito Santo, limpando as lepras do pecado, ressuscitando as pessoas que estão mortas no mundo da escravidão, da idolatria, que estão mortas no mundo do ateísmo, da prostituição, do adultério. Largar essas coisas profanas e não só parar de fazer isso, mas deixar de gostar de fazer essas coisas. Isso é o poder do Evangelho, se tornar crentes fiéis a Deus, com seus nomes escritos no livro da vida. Aleluia. E batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, como Jesus se batizou. Ali, quando João viu Jesus vindo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E naquele momento é manifesto, aleluia, espiritualmente falando, o poder da Trindade de Deus. O poder Jesus, o Filho, o Espírito Santo através de uma pomba, que pousa sobre Jesus, e o Pai, a voz de Deus falando com Jesus: esse é meu filho amado, a quem me comprazo.
Aqui já está quebrando também as falsas doutrinas dos anticristo que distorce a palavra. Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que poder magnífico é o poder de Deus. Então, diante da ressurreição de Cristo, que Jesus ali na hora dele se ascender ao céu, que não está o mundo inteiro ali, está somente a igreja, que ele ensina, que ele se ascende ao céu, e a igreja, o povo de Deus, os apóstolos, fica ali abismado em ver aquela cena. Os anjos do Senhor confortam a igreja, dizendo que Jesus não está dando adeus a eles. Jesus não está deixando eles órfãos, mas sim deixou o Espírito Santo convosco, que ele diz que esse testificará de mim e glorificará a mim. Eu vou para o Pai preparar lugar, e não vos deixarei órfão, deixarei o Espírito Santo convosco. Aleluia. E esse vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito da minha palavra, diz a palavra de Deus. E ali os anjos falaram para ele, como diz lá em Atos capítulo 1. Por que estão assustados? Esse mesmo Jesus que viste subir aos céus, ele virá outra vez para vocês. Aleluia. Como diz também lá em Hebreus 9, 28. Aleluia. Glória a Jesus. Hebreus 9, capítulo 28. Louvado seja Deus. Que diz assim. Glória a Jesus. Hebreus 9, verso 28. Assim também Cristo, oferecendo uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá para a segunda vez sem pecado ao que esperam para a salvação. Toda a mesma coisa que Jesus foi, ele voltará. E nesse momento, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia, todo o poder é dado ao Senhor Jesus Cristo, nos céus e na terra. Tanto é que na visão que João tem do Apocalipse, ali na ilha de Patmos, quando João acha que está sem esperança, a espada que sai da boca de Deus, que significa a palavra da verdade, que é o verbo que se fez carne, ele diz: João, não temas, eis aqui aquele que foi morto, e tem a chave do inferno e da morte. Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus nos céus e na terra. Aleluia. E no momento que Jesus, irmãos, ele se ascende aos céus, aleluia, glória a Jesus, é o momento do capítulo 5 de Apocalipse. Aleluia, que o João tem o privilégio de ver essa visão. É um consolo de Deus a João. Aleluia, que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Escrito por dentro e por fora. Deus tinha algo para revelar a João sobre o Apocalipse, que somente Jesus tem o poder dessa revelação. E como ele diz lá no primeiro capítulo, que a revelação de Deus, que Deus tem a revelar aos seus servos. Aleluia. A igreja, para entender essa palavra, tem que estar purificada, tem que estar lavada, remida pelo sangue de Jesus Cristo. Aí viu um anjo bradando com grande voz: quem é digno de abrir e desatar esses selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Então ali João começou a entrar em pranto, porque ninguém é digno de abrir, mas o Jesus que se ascendeu aos céus, que todo o poder foi dado a ele no céu e na terra, ele pega o livro das mãos de Deus como um troféu, porque ele venceu, ele morreu e ressuscitou, pagou o preço por nós. E diante daquele choro, louvado seja Deus, que ele chorava, no versículo 5 diz: um dos anciões, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Aqui está a palavra de consolo para João. Está vendo, meus irmãos? E olhei e vi que estava no meio do trono, dos 4 animais viventes, entre os anciões um cordeiro. E havendo sido morto, tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus
enviado à terra. Aqui, mais uma vez, é revelado a João, diante daquele choro, o poder que tem o sangue de Jesus. Os 7 chifres que compreende a onipotência de Deus. O cordeiro louvado seja Deus, o cordeiro que tinha 7 olhos, compreende a onisciência de Jesus. Mais uma vez, Jesus agora, que arrebatou João, mostra o poder da onisciência de Jesus, que representa que ele é o próprio Deus. Aleluia! Ali para consolar João. E quando fala selos, Jesus está mostrando para ele, para que ele possa entender a mensagem que Deus tenha para passar para ele e para todos nós. Para que João entendesse, porque na época, os imperadores, eles tinham no seu anel, eles usavam tipo de uma massa no seu anel, e quando enviava alguma carta do império, ele marcava, ele selava aquele anel. E somente o destinatário podia abrir. O remetente tinha o poder de selar. E o destinatário, somente o destinatário que era enviado aquela carta podia abrir. Então, para que João compreendesse a mensagem de Deus, que o remetente, que é o próprio Deus, que tem uma palavra profética ao Senhor Jesus e o teu Espírito Santo para revelar que somente Jesus é digno de abrir estes selos. Aleluia! Glória a Deus! Porque todo o poder foi dado no céu e na terra a Ele. Não foi os anjos, não foi os anciões, os 24 anciões que representam o Evangelho de Deus, que remanesceram dos 12 patriarcas do Antigo Testamento, que dali surgiram os profetas de Deus na nação de Israel, trazendo a luz do Evangelho para o povo de Israel, e os profetas que profetizaram, louvado seja Deus, o poder de Deus, que usaram os profetas na terra, que profetizaram a vinda do Messias na sua primeira vinda, como foi João Batista que abriu o caminho para a vinda do Messias. E quando Jesus veio na terra e morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que mandou ide que prega o evangelho por todo mundo, mas representa também os 12 apóstolos que trouxe pelo poder do Espírito Santo o evangelho da nova aliança, da pregação do evangelho por todo mundo. Aleluia! Glórias a Deus! Então, meus irmãos e minhas irmãs, então ali, nenhum deles tinha essa autoridade de abrir o selo, porque quem morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e ressuscitou e venceu, foi o Senhor Jesus. Então Ele é digno agora de abrir os selos e revelar aos seus servos diante dos acontecimentos. Lembrando que o Apocalipse tem passagens deles que são literais, mas tem passagens que são alegóricas, figuras ilustrativas, força de expressão, aleluia, por parábolas, aleluia, glória a Jesus. E somente o servo de Deus tem autoridade pelo Espírito Santo para discernir. Então, meus irmãos, diante daquele choro, louvasse a Deus, ele olhei e vi que estava no meio do trono, dos 4 animais viventes, entre os anciões. Verso 5 ainda. E disse-me um dos anciões, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz Davi, que venceu para abrir o selo e desatar os seus 7 selos. O que venceu, ele que tem o direito de abrir. Agora o verso 6 mesmo. E olhei e vi que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto. Tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Os 7 chifres é o poder, a onipotência de Deus, o poder de Jesus. 7 olhos é a onisciência de Jesus, que o olho de Deus está sobre toda a terra. Ele conhece o nosso pensamento. Ele sabe até mesmo as palavras que nós vamos pronunciar, antes até mesmo de nós falar. Isso é um poder, a soberania de Deus, e também que está sobre o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Os 7 Espíritos de Deus que está sobre a terra é o poder da onisciência, a onipotência de Deus, o poder do Espírito Santo, qual Jesus foi, mas deixou conosco o poder da revelação, da profecia, da pregação do Evangelho, dos sinais de curas
para o poder do Evangelho, para a pregação do Evangelho. Glória a Jesus. E veio e tomou o livro da destra que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouros, cheio de incenso, que são as orações dos santos. Tá vendo, meus irmãos? No momento que Jesus pega o livro selado da mão de Deus, que todos estavam chorando, agora tem alegria, porque ele é digno de abrir. E agora há uma festa no céu, porque Jesus venceu. Como diz a palavra, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. E começará a festa e as orações dos santos, de todo o povo de Deus, desde o Antigo Testamento até os dias de Jesus, o sofrimento, as orações agora subiu ao trono de Deus, juntamente com os louvores, jubilando ali a vitória de Cristo na cruz. Como diz lá, louvado seja Deus, em João 12:32, quando eu for levantado na terra, atrairei toda a humanidade para mim. Que coisa linda é o poder de Deus, é a festa no céu, onde Satanás foi derrotado, derribado com toda a sua legião. Agora o poder que ele tinha de acusar não pode mais, porque Jesus pagou o preço por nós. Agora nós temos toda a autoridade para ir pregar o Evangelho. Ainda que o homem, as leis humanas, carnais e ruins e perversa, além de Jesus está mostrando para João aqui, que os imperadores de Roma, com as leis de Roma, e também para nós essas perseguições de falsos profetas, de seitas, de heresias, de ímpios, de sodomia, por mais que nos aflige, que maltrata-nos, que abala nosso emocional, não tem poder de barrar a pregação do Evangelho. Porque Jesus venceu. Jesus pagou o preço por nós. Diante de alguma falha nossa também, que nós somos falhos, o diabo não tem poder mais de nos acusar, porque como diz a Bíblia, o justo pode cair 7 vezes, mas as 7 vezes Deus o levanta. Não é preciso mais as leis cerimoniais do sacrifício emissário e expiatório, porque Jesus está mostrando aqui o Cordeiro que foi morto. Ele foi o emissário, ele foi o expiatório, ele bebeu o cálice da ira de Deus, porque quando ele estava orando lá no Getsemane, ele clamou a Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Naquele momento, o cálice que ele estava falando é o cálice da ira. Ele foi o emissário que recebeu todos os nossos pecados, e a ira de Deus, que era para cair sobre o mundo, cai sobre o seu próprio Filho. Ele recebeu, aleluia, toda a ira de Deus por nós, o Cordeiro. E o sangue de Jesus Cristo, como diz João 1,7, os purificará de todo o pecado. Oh, glórias a Deus, glória a Jesus. Pagou o preço por nós, cobrindo nossos pecados. Nós estamos salvos pela graça de Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Jesus! Mostrando para o povo, e muitos estão negando Jesus, estão negando a cruz, estão negando o Evangelho, não estão dando valor a este sangue inocente, que morreu e ressuscitou por nós. Ele recebeu o cálice da ira, foi o emissário, e que saiu para fora dos portões de Jerusalém e foi morrer lá no Gólgota. E lá no Gólgota também foi o sumo sacerdote que rogou a Deus pela tua misericórdia para perdoar a humanidade. Aleluia. Tido na cruz para pagar, cobrir os nossos pecados. Aonde se acalmou a ira de Deus e todos venceram pelo sangue do Cordeiro. E ele diz: feito está. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, nesse momento, a comemoração no céu da vitória de Jesus sobre a cruz. Aleluia! As orações dos santos,
dos santos profetas do Antigo Testamento que sofreram também pelo Evangelho, a igreja primitiva, o povo de Deus também que sofreram, e também uma revelação futura também das orações do servo de Deus que sobe até os céus como taças de ouro, um cheiro suave às narinas de Deus. E através dessas humilhações, o Senhor Jesus, pelo teu Espírito, nos alivia, nos dá força. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus é bem presente com socorro na hora da angústia. É uma palavra de conforto também para os crentes salvos, para o povo de Deus que estão sofrendo tribulações. Como Deus diz, alegrai-vos na esperança, sedes paciente nas tribulações, perseverai na oração, diz o Senhor. Que as tribulações momentâneas desse tempo presente não se compara com a glória que há de se revelar para todos nós. Diante dos sinais proféticos, dos abalos sísmicos, crise econômica, fome, peste, guerras urbanas, guerras sociais, guerras militares, calamidade pública, Deus está falando para o povo diante desses falsos profetas, desses escândalos que nós vemos acontecer dentro das igrejas, em muitos crentes, lugar santo de Deus, que era para transmitir a luz do evangelho sendo profanado. Nós se entristecemos, mas pelo outro lado Jesus fala assim, não vos assusteis, porque isso é mister que aconteça, não olhe para isso, olhe somente para Cristo, erguei vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Deus já está separando as ovelhas dos bodes, o trigo do joio. O justo vai viver pela fé, e aquele que recuar a minha alma não terá prazer nele. Aleluia, glória a Deus. Então ali a festa no céu da vitória de Jesus na cruz por nós. Aleluia, pelo povo de Deus. Então, meus irmãos, e ali eles se prostraram e cantavam um novo cântico, dizendo, dignos é tornar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nações. Está vendo? Jesus morreu por todos os homens, tribos e nações. É o que diz lá João 12:32, quando eu for levantado na terra, aquele momento que os soldados romanos puxaram a cruz de Cristo, estava ali, Jesus ali cravado na cruz, eles puxaram a corda e ali a cruz levantou. Naquele momento Jesus ali, derramando o teu sangue, recebendo o cálice da ira do próprio Deus, pelo amor de nós, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Ele diz, atrairei todas as nações para mim. E somente quem aceita Jesus, crê nesse evangelho santo, que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, tem direito à salvação. Então ele está falando que ele pagou o preço por nós, está pago, mas nós temos que fazer nossa parte. Porque quem quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que dê o seu sangue comprasse para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E muitos não estão dando crédito. Estão trocando Jesus pelas imagens. Estão trocando Jesus pelos ídolos. Pelas compulsões da carne, pelo mundo. Aleluia, glória a Deus. Aí diz, mas no verso 10, e para nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Como diz Pedro, vós sois sacerdócio real de Cristo, nação eleita, o servo de Deus, que tem o poder de Jesus Cristo, reina com Cristo na terra, através da pregação do Evangelho. O reino de Deus é eterno, como diz em Daniel 2:44. Aleluia. Como João Batista pregava, que é vindo o reino dos céus, arrependei-vos. Aleluia. Glória a Jesus. Porque o crente salvo
no momento que ele ressuscita em Cristo, aleluia, como diz em Efésios 2:6, ele já reina com Cristo, aleluia, com a pregação do Evangelho. Cristo já está no seu coração. E Colossenses também, capítulo 3, se vós já ressuscitasse com Cristo, pensai nas coisas que vêm lá do alto. Aleluia. Mas muitos estão trocando Jesus pelo evangelho falso da prosperidade, da falsa prosperidade, que só prega os bens terrenos, hoje, aqui, agora, e não prega o reino do céu. Jesus mandou nós pregar, curar os enfermos, sim, como diz em Lucas 10, verso 9, mas pregai o quê? O reino do céu. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aí diz no verso 11, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, era o número deles, milhões e milhares de milhares, que com grande voz dizia, digno é o Cordeiro, que foi morto, receber o poder, riquezas, sabedoria, na força, honra e glória, ações e graça. Porque todo o poder ali é festa, que no momento que Jesus, ele cumpre a sua missão, ele recebe o poder de Deus, as almas são salvas, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, aqueles que morreram pelo Evangelho, aleluia, as suas almas também jubilando, no céu, adorando a Deus, aquela festa por ter recebido o troféu de vitória, a glória de Deus, todo o poder é dado a Jesus no céu e na terra, como ele diz ao João, João, não temas, eis aqui aquele que foi morto, e tem a chave do inferno e da morte. Satanás é tão miserável, um cão morto, que ele foi derrubado junto com as suas entidades satânicas, derrotado, como diz em Colossenses 2, aleluia, que ele foi jogado, derrubado, pelo poder de Jesus Cristo, da cruz de Cristo, do sangue de Jesus Cristo, que ele não tem a chave nem da sua casa, nem na sua casa ele manda, no inferno, que até a tua chave foi tomada. Jesus esmagou a cabeça de Satanás e toda a sua legião. Aleluia. Glória a Deus. E com grande voz dizia, digno é o Cordeiro. Aleluia. Verso 13. E ouvia uma criatura que está no céu. E ouvi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que nele há de dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostraram e adoraram aos que vivem para todo sempre. Amém. Todo o poder do evangelho que usou os profetas, que remanescente dos 12 patriarcas, aleluia, das tribos de Israel, qual foi abençoado por Deus diante de Abraão, Isaque e Jacó, aleluia, glória a Deus, e também a nova aliança, que representa os 12 apóstolos, com o poder do evangelho da nova aliança, pelo poder do Espírito Santo, pelo sangue de Jesus Cristo. Agora todo esse poder de Deus, esse poder do evangelho, os anjos, todos dando glória ao Cordeiro, porque agora ele é digno de abrir os selos. E os selos que abrem são juízos de Deus, aleluia, que serão abertos, onde também está a interpretação de Jesus a João, no que Jesus já tinha revelado para ele em Mateus 24, que será na próxima pregação. Então, meus irmãos, que será pregado. Então, meus irmãos, não desanime. Deus está falando para você diante das lutas. Olha a luta que João passou. O único líder, membro, pastor da igreja do primeiro século vivo. Todos já tinham sido mortos pelos viés do martírio. Mas quando Satanás achou que estava vencendo a igreja, Deus já tem uma porta preparada para a igreja no céu. Aleluia. O povo de Deus é vencedor.
Nada vai nos abalar. Aleluia. Glória, nada. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nenhuma condenação há para aquele que vive em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Deus fala para você, meus irmãos, minhas irmãs, que são fiel à sã doutrina do Senhor. Não desanime. Jesus, quando voltar, Ele vai enxugar os nossos olhos toda lágrima. Aleluia. Glória a Deus. Por isso não temas. Não tema, meus irmãos, as lutas, as tribulações, as desfeitas, porque de vocês que são rejeitados pelo amor do Evangelho, por pregar a verdade de Cristo, maior é Deus que está em vocês, em todos nós, do que o que está no mundo. Glória a Jesus, glórias a Deus. Não temas, fica firme com Jesus. Haveria guerras entre famílias, filho contra pai, pai contra filho, aleluia. Mas não olheis para isso, olheis para Jesus. Crê no sacrifício de Jesus na cruz que fez por você. Crê que só Ele é o Salvador. Não ligue para as afrontas, para as ameaças. Não ligue para os escândalos. Aleluia. Olhe somente para Jesus. Olhe somente para Ele. O sacrifício de Jesus na cruz por nós é a vitória. A morte de Jesus foi um ato terrível, mas nos trouxe a salvação. Na cruz, Jesus pagou o castigo de todos os nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar, porque nos ama. Jesus se ofereceu para tornar nosso lugar. Seu sofrimento na cruz foi muito grande, mas Ele decidiu passar por isso por amor a nós. Agora todos que creem em Jesus como seu Salvador estão livres do castigo. Mas Jesus não permaneceu morto. No terceiro dia Ele ressuscitou. A morte e a ressurreição de Jesus são garantia de nossa salvação. Assim como Jesus, ouvintes, morreu e ressuscitou, nós morremos para o pecado e um dia iremos ressuscitar para a vida eterna. Aleluia. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Está escrito em João 15, verso 13. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, continue firme com Jesus, firme com a palavra, diante desses sinais que está acontecendo. Crentes estão com medo, crentes estão com medo das pestilências, crentes estão com medo de morrer. Vocês não podem ter medo não, meus irmãos. O Espírito Santo está conosco, o Senhor é bem presente com socorro na hora da angústia. Você tem que ter medo da morte espiritual, que é essa que é a perigosa, que mata a sua fé. Você tem que ter medo do coronavírus espiritual que mata a sua fé, que mata a sua intimidade com Deus. É o pecado que te afasta de Deus. Aleluia. E todos esses que negam que Jesus é o Senhor é o anticristo, que negam o sacrifício de Jesus. Como que vocês estão negando? Rejeitando essa pregação do Evangelho. A Bíblia diz que prova clara é o justo juízo de Deus, de pagar tribulação àquele que nos atribulavam. Todos que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de Jesus. Quem são os que não conhecem a Deus? São todos aqueles que tiveram a oportunidade de salvação, de ouvir a pregação e não se importaram, estavam movidos por uma indiferença acerca da pregação do Evangelho. E aqueles que não obedecem ao Evangelho são todos os desviados e crentes que estão em vida dupla dentro da igreja, amando mais o mundo do que a Deus, que não nasceram de novo, estão negando a cruz de Cristo. Então esses daí vão receber o cálice das taças da ira, das 7 trombetas, que são os selos que serão abertos do juízo de Deus sobre a terra. Glória a Jesus. Porque nosso Jesus, Ele é amor, hoje Ele é nosso advogado, Ele foi o cordeiro, o leão da tribo de Judá, mas agora na sua segunda vinda, Ele virá como um juiz,
para reger as nações com vara de ferro. E depois que aqueles que não deram ouvido à palavra de Deus, que Jesus fala, apartai-vos de mim, serão lançados no lago de fogo e vão sofrer diante dos santos anjos, desses anjos que estavam confraternizando aqui a ressurreição de Cristo. Agora esses mesmos anjos vão estar presentes em ver o castigo de Deus sobre todos os ímpios, todos os rebeldes, diante do Cordeiro de Deus. Porque não deram ouvido à voz do Senhor. Então Deus hoje está te chamando para que você se arrependa. Porque o homem determinado morreu uma só vez. Depois disso vem o juízo de Deus. Abandone o pecado, a imoralidade, a prostituição, o adultério, a mentira, a falsidade, as idolatrias, a televisão, as vaidades, as pinturas de Jezabel. Aleluia! As coisas profanas. Nasça de novo. Somos salvos pela graça, sim. Mas Jesus diz, quem quiser vir após mim, nega a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O evangelho é cruz, é renúncia, é porta estreita. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Então todos esses que rejeitaram o evangelho de Deus serão condenados. Porque agora Jesus virá como juiz para julgar, derramar a sua ira. E hoje a ira de Deus já está sendo derramada, mas uma ira com misericórdia. Diante dos sinais, das pestes, dos cataclísmicos, dos cavaleiros do Apocalipse galopeando sobre os 4 cantos da terra, que compreendem o espírito do anticristo através da união, do engano das nações, através das seitas, heresia, aleluia. E também as mortes, as pestes, as fomes, os sinais na natureza, cataclísmico. No meio disso, tem os homens de Deus pregando o evangelho, que isso é o princípio das dores. Não é a grande tribulação, é o princípio das dores. O espírito do anticristo está abrindo o caminho para o mal, para o seu reinado em carne, através dos falsos profetas, das heresias, da seita, do engano da união das nações, da falsa paz, do ecumenismo, do ateísmo, do marxismo cultural, da união homofetiva, ideologia de gênero, seitas, heresias, barganha, satanismo, maçonaria, tudo isso abrindo o caminho, porque como João Batista foi o pregoeiro da justiça, abrindo o caminho para a vinda do Messias, pregando o evangelho de Deus, Satanás faz uma oposição contra Deus, abrindo o caminho, preparando um cenário mundial, através desses pecados ruins, ao contrário de Deus, uma imitação, mas ao contrário de Deus, abrindo o caminho para a vinda do anticristo. Mas a igreja de Cristo, que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, ela é separada, porque diz a Bíblia, outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus diz para o povo de Deus, se apartei de todos os homens, irmão desordenado. Deus diz, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Não prendais a um jugo desigual com os infiéis, que sociedade a Cristo com Belial, a luz com as trevas, que concordância a Deus com os ídolos. Portanto, assim diz o Senhor, apartei do meio deles. É o que diz a palavra. O crente tem que ser santo. O que é santo? É separado das coisas profanas. O crente que é santo, que tem um Espírito Santo, ele destina o precioso do vil, o santo do profano. O crente que tem o Espírito Santo, ele obedece, porque aí o Espírito Santo habita nele. E nenhum espírito de falso profeta, nenhum engano consegue enganá-lo. Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Porque os falsos profetas do mundo são, e a plateia deles é o mundo. Mas nós somos de Cristo. E o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo que está sobre nós é mais. Porque nós mesmos, nós nunca vimos, chegamos a ver um pregador. Mas só de você bater o olho nele, você conhece ele pela sua doutrina, pelo que ele prega. Porque como diz a Bíblia, cabeça tem chifre como cordeiro.
que é o falso profeta, mas quando abre a sua boca, fala como dragão. Filhinhos, é já a última hora. Como ouviste que vem o anticristo, mas muitos se têm feito como o anticristo. Vai vir a besta do Apocalipse, a última de todas, mas muitos se têm feito como bestas, como os monstros, matando muitos na fé com o falso evangelho e com o mundo derrubado, caído. Por isso, filhinhos, provai os espíritos se são de Deus ou se não são, porque há muitos falsos profetas na terra. Provai a revelação, a pregação, a profecia, a igreja, o louvor, os canais de rádio, os canais do YouTube. Provai se são de Deus ou se não são. Mas como que você vai provar? Submetendo a um teste. E como você vai submeter esse teste? Comparando com as escrituras, com os 2000 anos de história da igreja. Mas como que vocês vão ter o discernimento? É como diz a profecia de Deus no Apocalipse ao João: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque bem-aventurado é os bem-aventurados, os que ouvem, mas não só os que ouvem a pregação do irmão Emerson Nunes, não, usado para Espírito Santo, não é só isso não, que ouve, mas os que lê a Bíblia, o que estuda a palavra, que não fica baseando as suas pregações ou seus cultos por meio de um homem, do que o homem prega. Não, mas sim pelo Espírito Santo de Deus, comparando a pregação daquele homem se tem base bíblica e interpretação correta. E como que você vai ter sabedoria? Lendo a Bíblia. Mas não lendo como um jornal, que não consiste somente em sabedoria humana, mas em demonstração de poder do Espírito Santo. Você só vai ter o Espírito Santo se você obedece Atos 5:32. Glória a Deus. E os que guardam a palavra desta profecia, porque as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Isso que a igreja bíblica tem que ter no seu coração. Não honrar a Deus só de lábio e o coração está longe. Como diz que me segue e não faz o que eu mando? Estão sendo hipócritas. É santificação, corpo, alma e espírito. O que tapa seus ouvidos para não ouvir a opressão e fecha os olhos para não ver derramamento de sangue, esse habitará nas alturas. Os crentes que estão fora dessa televisão imunda, que só passa derramamento de sangue, mentira e coisas mundanas, se afaste disso. Aleluia. Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Esses que são separados do mundo, que se esforçam e têm bom ânimo que Deus é contigo, essas orações desse santo sobe ao céu com júbilo. Mas aqueles que não dão ouvido, se preparem para receber os selos que serão abertos por Jesus da ira de Deus. Alguns deles já estão sendo abertos, já começou a ser aberto desde do primeiro século, com a pregação do Evangelho pelos apóstolos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, continue firme com Jesus, firme no Evangelho de Cristo, lendo a palavra de Deus, orando e jejuando e se santificando. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus abençoe. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Que Deus abençoe.
Quando o crente é vigilante, ele fica todo instante em espírito de oração. Pra lutar contra o inimigo, tem que estar bem revestido pra Deus dar libertação. Passo horas meditando, com meu Senhor falando, implorando o seu poder. Porque são aos nossos dias, só quem ora e vigia é que poderá vencer. Quando o crente ora, abala até o céu. A oração do crente move a mão de Deus. Quando o crente ora, abala até o céu. A oração do crente move a mão de Você vive reclamando e a cruz está pesando, é grande a tribulação. Se em vez de reclamar, você jejuar, orar, Deus dará libertação. Para ser vitorioso, ser um crente fervoroso, tem que estar em oração. Mas também é importante vigiar a todo instante para não cair em tentação.